do nosso amigo Carlão, um abraço a toda a sua equipe, você, Carlão, a toda a sua equipe, porque a CEPAIN é a internet que funciona. Se você quer uma internet que funciona realmente, que não te dê dor de cabeça, que não te dê problemas, contrate o serviço de internet banda larga e telefonia fixa da CEPAIN em Assis Chateaubriand. Nosso muito obrigado, Sônia, pela sua presença conosco aqui. E hoje nós temos um convidado especial, especialíssimo. É o ex-vereador, ex-vice-prefeito, ex-diretor da 8ª subsede da Federação Paranaense de Futebol, agricultor, nosso companheiro Nelson Boiago, que hoje o nosso convidado especial que está aqui me ancorando e me ajudando a fazer a entrevista com a professora Sônia Sala. Sônia, os seus cumprimentos aos nossos mais de 33 mil seguidores. Fique à vontade. Boa noite, Ademir, e boa noite a todos, boa noite a todos que estão aqui conosco. Aí, liga o microfone. Pode continuar. Boa noite, Ademir, boa noite a todos que estão nos ouvindo e os que estão aqui conosco. Nelson, seus cumprimentos aos nossos seguidores. Bem, em primeiro lugar, Ademir, eu quero agradecer pelo convite, né? Já há dias que eu tinha te prometido que uma hora ou outra eu ia comparecer para participar e acompanhar e já quero parabenizar você, né, pelo seu estúdio aqui, né, super moderno, né, de qualidade. Isso para Assis Chateaubriand é muito importante para nós, da imprensa, e agradecer a você, principalmente, né, por essas ideias que você tem e dar essa força, né, para a política, dando oportunidade a todos, né? Uhum. E também cumprimentar a Sônia, né, que foi uma grata surpresa, né, da sua candidatura, né? Assis precisa. Eu tenho escrito isso na coluna Acredite Se Quiser, sempre tenho batalhado, falado, né, sobre isso, que Assis Chateaubriand hoje, com esse avanço que vem acontecendo, né, nesse crescimento, precisamos de melhorar o nível da Câmara de Vereadores, e a Sônia está super preparada para isso. Ela né, expõe qualidade, Sônia, e desejo a você boa sorte na sua caminhada. Muito bem, eu quero dar a oportunidade para a Sônia fazer seus cumprimentos, que ela foi prejudicada no começo, porque ela deixou de pegar o microfone. Fique à vontade agora, Sônia. Sim, mais uma vez, boa noite, né? Quero agradecer agora já as palavras do meu amigo Nelson Boiago. E quero, assim, agradecer o carinho que eu venho recebendo nessa caminhada que já comecei, já iniciei. É surpreendente e emocionante o que a gente recebe. Já está valendo a pena. Quero agradecer aqui a presença do meu esposo, Plínio, né, que sempre me apoia nas minhas decisões. Ao meu filho, que mesmo estando aqui, participou da decisão, ao Fernando. A Ivana, minha companheira, que está aqui me ajudando também. E especialmente a você, Ademir, por essa oportunidade, né, e essa forma tão... por nós estarmos nesse momento tão especial, né, e diferente, a gente ainda ter a oportunidade de chegar às pessoas através do seu trabalho e dessa abertura. Muito obrigado. Então, nosso muito obrigado também. Quero estender obrigado ao Plínio, que é o esposo da professora Sônia, a Ivana também, que é professora, está aqui com a gente, e, como eu já falei, o nosso queridíssimo amigo, irmão Nelson Boiago, que é autor da coluna mais lida no Jornal Regional, que é Acredite Se Quiser, uma das colunas mais lidas no Jornal Regional. A professora Sônia, ela é candidata a vereadora com o número 15444 pelo MDB. É casado com o professor em Assis Chateaubriand, o nosso Chateaubriand desde fevereiro de 1973.
Atuou na educação como professora, supervisora, diretora, secretária municipal de educação e chefe do Núcleo Regional de Educação. Participou na criação do Conselho da Mulher Empresária da ASIAC, e ela traz como slogan da sua campanha, professora Sônia Sala, uma escola de bons exemplos. Como eu já disse, é candidata com o número 15444 e está coligada na majoritária com a coligação Assis do Rumo Certo, com Pegorário e Vitor Pestana, número 20. É bom lembrar que a professora Sônia já foi candidata a vice-prefeito de Chateaubriand em 92, junto com Mauro Guerra, e também candidata a vereadora em 96, junto com Vitor Pestana, onde ela fez aproximadamente 500 votos, e só não foi vereadora em função, na época, das coligações, né? Vocês se lembram que esse ano é o primeiro ano que não tem mais coligação na proporcional. Agora, cada partido tem que ser a sua chapa completa de vereadores. Mas, naquele tempo, tinha as coligações. Às vezes, o vereador fazia lá 500, 700 votos e não entrava. E outra vez, com 300, acabava entrando. E, Nelson, pelo currículo da Sônia, né, especialmente na educação, é que você disse, dá para perceber que ela está realmente preparada, né? Sim, a Sônia, inclusive, eu fui vereador os 8 anos com o Vitor, né? O mandato do Vitor Pestana, e ela na Secretaria da Educação. E ela sempre foi um orgulho para nós, né? E a gente nota até hoje, né, assim, junto com as professoras, né, o carinho que tem com a Sônia, né? Pela forma que ela administrou, né? A sua competência, a sua humildade, né, que ela tinha, né, o carinho que ela tinha com as suas professoras e com todo o secretariado da prefeitura, ela mostrou que realmente ela serve de exemplo para que a continuidade da Secretaria da Educação hoje no município teria que passar pela Sônia, né? Até eu disse algumas vezes, né, conversando com ela, que eu sempre fomos bastante amigos, né, nós fazíamos hidroginástica juntos e sempre lá a gente batia aqueles papinhos, né, com as fofoquinhas políticas e tal, e eu falei, você tinha que voltar, você mostrou que a educação com você é uma coisa fantástica, porque a Sônia realmente ela possui qualidades suficientes que não tem nem como comentar, né? Então, Sônia, você tem todo o nosso carinho, todo o nosso respeito, e eu, como vereador, eu fui muito orgulhoso de ser vereador 8 anos e você na Secretaria da Educação. Quer comentar? Sim, eu gostaria, porque eu lembro muito bem, quando eu na secretaria, ele vereador, a gente tinha uma relação muito boa, né, com todos os vereadores da Câmara, e o Executivo precisa ter uma relação de respeito, de trabalho juntos. E eu recebi algumas moções de aplauso, inclusive de você. Na época, eu não esqueço. E isso é gratificante, né? Pensar que eles, como representante, o vereador como um representante da comunidade, reconhecer o trabalho do Executivo é importante. E eu agradeço. Muito bem. Guilherme, eu pedi para você repetir as fotos que nós tínhamos aí da Sônia. Cara, eu falei aqui o seu currículo, mas de uma forma bem resumida. Para falar um pouquinho mais dela, só vai falando para a gente aí o que significa essas fotos, conforme vai passando, você vai falando para a gente aí. Ele vai colocar para nós ali, o Guilherme. Vai, Guilherme, coloca as fotos daí que nós colocamos aí. Esse é meu orgulho, né? Meu tesouro, a minha família, meu filho, meu marido, a minha nora. São, assim... É o bem maior que a gente tem, né, Ademir? Então, aí, eu pequenininha com meu irmão, né, por parte de pai e mãe. Quantos anos você tinha ali? Eu ali devia ter uns 6 aninhos, né? E aí, aqui é a equipe
que nós formamos lá na Secretaria Municipal de Educação, na época da gestão do prefeito Vitor Pestana, uma equipe de excelência, maravilhosa. Tenho muito carinho, ainda tem muitas dessas companheiras aí, amigas, que estão aqui na nossa cidade, outros já foram além. Mais uma foto dos meus tesouros, né? O Fernando Augusto e o Plinião. Dois tesouros. Esse aí é o meu irmão, saudoso, já é falecido, houve um problema de saúde, que ele foi muito cedo, né? E essa é a minha mãe, Maria da Penha, que também saudosa, já não tem junto de mim. Onde você estava aí? Essa eu estava na SIAC, para a ocasião do aniversário do Conselho da Mulher Empresária, acho que 20 anos, e a Ivete Bilk, a posse da Ivete, na verdade, também. E ela me convidou para homenageou, eu fiz uma fala. É gratificante também, né, a gente poder lembrar das ações. Até eu gostaria, só voltando um pouquinho, Demir, da SIAC, eu gostaria de contar um pouquinho. Vai ter mais foto da SIAC. Ah, tá, depois nós voltamos. Essa aí... Pode continuar, Guilherme. Eu me lembro muito bem, com relação à SIAC, que houve uma travessia, um momento antes e depois. E assim que eu me aposentei, eu abri uma empresa. Eu fiquei 5 anos com uma empresa. E quando eu estava na empresa, você me procurou lá na empresa, convidando para fazer parte da executiva, que é numa nova eleição, que era o Bortotti, acho que na frente, e não tinha uma mulher até aquele momento histórico que participava da associação comercial. E, a partir daquele momento, eu entrei como, acho que, segunda secretária, e foi naquele período que a gente participou e organizou o Conselho da Mulher Empresária. E hoje a gente tem tantas mulheres ali na associação, é um orgulho. Somos nós, eu também exerço, eu e o Plínio, um voluntariado, né, junto ao Lions Clube de Assis Chateaubriand. A gente tem muito orgulho também de participar e poder ajudar a nossa comunidade. Aqui é lá na SIAC, eu fazendo o pronunciamento. Onde é que você estava aí? Será que eu falo? Aqui foi um momento especial que eu tive a oportunidade, eu estou na Turquia, estou num balão na Capadócia. De manhã, amanhecendo o dia, né? Lindo. Muito lindo. Você estava aí? Aqui nós estávamos num casamento, e eu acredito que parece que foi no casamento da Sheila, do Davi, do companheiro do amigo Davi e Laci. Aqui com meus companheiros, né? O Pegoraro e Vitor, no lançamento da campanha, e eu quis fazer uma foto com eles, porque o motivo também, depois eu vou estar tendo a oportunidade de falar, de eu estar aqui, são eles, né? Eles também que me impulsionaram, me estimularam. E aí, vem seu peixe. Esse aí é o Santinho, né? Vocês estão vendo ali uma frase, um slogan que eu me apropriei da fala de umas amigas e colegas de trabalho, que naqueles elogios elas colocaram uma escola de bons exemplos. E aí a gente debateu com um grupinho, com a família, e resolvemos usar como slogan, né? Não é eu que estou falando com esse exemplo, foi alguém que disse. Tá, muito bem. Vocês puderam conhecer um pouco mais aí, né, da professora Sônia. Sabe que quando eu falei que o currículo dela foi assim, bem resumido. Sônia, eu vou começar fazendo as perguntas. São perguntas simples, né, onde você vai poder estar expondo aqui as suas ideias. E lembrar mais uma vez aos nossos seguidores que o programa Falando Sério ultimamente tem feito muitas entrevistas com tema político. Mas é porque nós estamos no ano político e às vésperas de uma eleição muito importante no momento histórico para o mundo, né? Que é uma eleição diferente em meio a essa pandemia aí. Então, o Falando Sério está focando bastante mesmo as eleições, especialmente os vereadores, porque os vereadores não têm, eles não podem falar no rádio, né? No rádio só tem os prefeitos. Então, por isso que nós estamos focando bastante nos vereadores. E aproveitando também já convidar para segunda-feira, às 18h30, estar aqui o candidato a vereador pela coligação do Valtinho e do vice
me fugiu o nome dele agora, do Clóvis, do Dr. Clóvis, né? E vai estar aqui o Valdemar Melato. O Valdemar Melato vai estar aqui na segunda-feira, às 18h30, também será nosso entrevistado. Depois nós vamos continuar entrevistando mais vereadores daqui, da região, e mais, dando oportunidade mais uma vez para o Vitor e o Pegoraro mostrar seu plano de governo, o Valtinho e o seu vice também mostrar seu plano de governo. Enfim, nós vamos estar aqui acompanhando, e tivemos hoje uma boa notícia que o Observatório Social, juntamente com o AB, propuseram um debate entre os dois candidatos em Assis Chateaubriand para o dia 5 de novembro, e eles fizeram a tratativa e estavam aguardando a resposta hoje. A assessoria de cada candidato tinha até hoje, às 18 horas, para responder se aceitariam ou não participar do debate. E, felizmente, eles aceitaram. Portanto, Sônia Boiago, dia 5 de novembro, nós vamos ter aqui um debate onde os dois candidatos estarão fazendo as suas propostas e mostrando, né, quem realmente está mais preparado para governar Assis Chateaubriand nos próximos 4 anos. O debate é importante, né, Sônia? Eu acho que esse momento histórico que nós estamos vivendo, as eleições num processo democrático, é super importante ter a oportunidade de ouvir os candidatos. Uhum. Como que vamos fazer? Não temos a televisão, né, na nossa região, na nossa cidade. Então, esse espaço é importante. É importante que a comunidade também ouça, né? Porque, às vezes, votar só no impulso não dá. Nós temos que ouvir, principalmente o que você falou, o plano de governo. O que cada candidato a prefeito pensa e propõe para cada área, né? Da administração pública. Isso, né? Muito bem. Nelson, o debate é importante, Nelson. O debate, e está de parabéns ao AB e ao Observatório Social pela iniciativa, né? Sim, a lei é importante e necessário, porque nós vivemos num momento em Assis Chateaubriand histórico, né? Nós estamos passando por uma transformação que requer a preocupação de todos nós que moramos aqui, que gostamos, que amamos a cidade, né? E as pessoas que estão à frente, que são candidatos, tanto os prefeitos, vices e vereadores, eles têm uma grande responsabilidade acima de tudo, porque nós vivemos esse momento que eu quero dizer, porque nós estamos vendo um crescimento muito grande, né? Nós estamos vendo aqui no agronegócio, que é a força do oeste do Paraná, que é a força da nossa região, né? E nós estamos vendo que há necessidade, sim, de pessoas responsáveis e também preocupados como estamos nós. Os candidatos têm que estar preocupados, porque não é fácil acompanhar. Nós tivemos até há poucos dias conversando com um dos candidatos, tanto eu como o Ademir, e nós passávamos isso, porque nós estamos preocupados, Sônia, você aí que é candidata a vereadora, que, queira ou não, grandes empresas estão chegando, né? O nível de Assis Chateaubriand hoje nós não podemos mais considerar como uma pequena cidade, e sim como uma cidade média para grande, e pode ter certeza que dentro de 10, 15 anos, aqui ninguém mais vai conhecer essa cidade. E para acompanhar esse avanço, esse crescimento, depende muito de projeto, depende muito de muita criatividade do comando. E por isso que eu sou sincero falar que eu passei 20 anos à frente do Legislativo. Eu me preocupo bastante também, porque o Legislativo é tudo numa administração. E eu me lembro no mandato do Sr. Oswaldo Lag, que a nossa Câmara de Vereador, nós unidos, nós acompanhamos a administração e nós colaboramos muito com o Sr. Oswaldo em todo o sucesso dele. E a Câmara tem que fazer essa parte dela também. Então, nós temos, acima de tudo, uma grande responsabilidade que talvez
ninguém imagina, não é só fazer a campanha e ganhar a eleição e fazer festa, nada disso. É a responsabilidade, né, que nós temos sobre os nossos ombros. Por isso que eu disse no início que nós temos que ter pessoa no legislativo, pessoas também equilibradas, pessoas competentes, pessoas sérias e pessoas que estão, acima de tudo, voltadas com o interesse da nossa cidade. Nós temos muita coisa aqui para ser resolvida em Assis. Nós não podemos continuar da forma que está seguindo agora, porque é outra história daqui para frente. Com esse avanço que nós estamos tendo, com esse crescimento que tem em Assis Chateaubriand. Muito bem. Eu fiquei contente, senhor, de saber que vai ter o debate, né? E eu vou aproveitar depois do dia 5, porque do dia 5 até o dia 15 tem 10 dias ainda, né? E nesses 10 dias eu vou tentar também promover um debate com os candidatos aqui no nosso estúdio. Aqui no estúdio do Jornal Regional, aqui no nosso canal. Sônia, a minha primeira pergunta para você é o seguinte: por que você decidiu se coligar na majoritária com o Pegoraro e com o Vitor? Nós temos 2 coligações, por que você escolheu essa? Com certeza é a coligação que eu me identifico. Eu acredito, eu avaliando, né, o trabalho do Pegoraro aí em quase 2 anos, eu entendo que ele está no rumo certo, como o próprio slogan dele. Então, e a outra questão é o vice dele também. É outro fator, ou melhor, que pesou. O Vitor Pestana, eu trabalhei com ele por 7 anos. Eu conheço a idoneidade, né? Eu conheço a seriedade dele, e ele já também traz experiência. Então, são 2 pessoas idôneas, né? Que isso também eu acho que pesa bastante e que tem experiência. Eu acho que, como o próprio ouvi aqui o próprio Boiago falar, nós estamos vivendo uma mudança já radical, rápida no nosso município. Então, nós não podemos arriscar, né? Nós não podemos estar aí aventurando, a gente tendo na mão alguém que está indo bem, que está administrando bem, como é o Pegoraro, que tem experiência, tem sensibilidade, sabe ouvir as pessoas, tem humildade e sabedoria, eu achei que era o melhor caminho para mim. Muito bem. Muito boa a sua resposta. O senhor nem sabe que para ser candidato você tem que estar afiliado num partido, né? E eu me lembro que você já foi do PT, se não me engano, quando você foi candidato a vice, na época já era do PT, né? Você e o Mauro Guerra, né? Mas tudo bem. E o que levou você a estar hoje no MDB, antigo PMDB? Não, na verdade seria bom eu resgatar um pouquinho a história partidária. Fica à vontade. Né? O meu início, desde o início que eu comecei a militar politicamente, lá nos anos 80, final dos anos 80, eu era do PMDB, antigo PMDB. Né? Foi por alguns anos. Mas por algumas, vamos dizer assim, não é frustração, desilusão com companheiros, que às vezes combinam uma coisa com você, quando chega na hora do vamos ver, você fica deletado, Aí eu fui também crescendo politicamente e me identifiquei naquele momento histórico com o Partido dos Trabalhadores. E fiquei mais de 15 anos, foi ali que eu fiz uma formação política, e no momento eu tinha o Mauro Guerra, companheiro, outros companheiros, me convidaram, e como sempre eu me identifiquei naquele momento, né, e gosto de aceitar desafio, e fui. E nada disso eu me arrependo, eu cresci muito, conheci muito o município naquela fase, né, que nós vivíamos, e é por isso. Mas daí fiquei um bom tempo no partido. Quando eu fui para trabalhar com o Vitor na secretaria, ele tinha coligado com o Partido dos Trabalhadores para a eleição. Mas depois, por alguma razão política, se desfez aquela ligação. E aí eu estava fazendo um trabalho que eu gosto, né? Estava trabalhando com a secretaria, estava de vento em popa, e eu teria que fazer uma opção.
E eu tenho que dizer aqui, os companheiros do partido foram muito elegantes comigo, são meus amigos até hoje, não forçaram a barra, só disseram assim, nós estamos saindo do governo, né? Se você quiser ficar, faça o teu trabalho. E eu fiquei. E aí voltei para o meu MDB. E aí estou, até hoje, não saí, já faz mais de quase 20 anos. Muito bem. Sônia, é o seguinte, bom, eu já te conheço, já faz bastantes anos, né? Você, o Plínio, né? Já tivemos no Laios junto, né? Tivemos participando de outras campanhas também do mesmo lado, juntos, né? E pelo seu próprio currículo ali, a gente vê que você é uma mulher assim, que venceu na vida. Você constituiu uma família maravilhosa, seu filho já está hoje homem feito, você é uma mulher resolvida financeiramente, você já está aposentada, né? A gente sabe que você tem desfrutado aí bastante, né, nesse momento que Deus lhe dá para você de viajar, de divertir, de distrair. E agora, por que você quer ser vereadora? Então, Ademir, eu acho que é por tudo isso que você falou. Eu ganhei muito. Essa cidade maravilhosa, cidade de Morada Amiga, me deu muita coisa para mim e a minha família. Eu sou muito grata. Então, por que não eu contribuir também de uma outra forma, né? Por isso que eu acho que agora eu posso. Eu estou muito livre para trabalhar mais pela minha comunidade. Eu quero dialogar com todos os setores da comunidade, né? Eu quero ser vereadora para representar todos. Embora a minha bandeira seja educação, eu não acredito que o vereador seja só de um setor, ou de um bairro, ou de um distrito. Então, eu quero estar conversando com todos os setores para sentir as necessidades, poder representar, né? E também poder exercer a função de acompanhar o executivo, como o próprio Boiago falou, apoiando naquelas decisões positivas, mas também questionando, fiscalizando e dialogando com o executivo e levando as ansiedades de toda essa comunidade. Então, eu vi aqui até que você colocou que você quer dialogar com diversos segmentos para representar e defender seus direitos, propor, aprovar leis que beneficiam a todos e ainda fiscalizar a execução do orçamento do município. Você está aqui naquilo que você colocou como proposta, né? Mas durante esse tempo que você militou como secretário de Educação, mesmo no ensino, né, no núcleo e na vida da sociedade, hoje você tem noção, pelo menos a noção básica de qual é realmente a função do vereador? Ademir, eu acredito que sim. Eu acredito mesmo. Porque eu acho, como eu também vou citar o Boiago falando da função do vereador, né? Porque no nosso regime democrático, nós temos 3 poderes, né? Que é o executivo, o legislativo e o judiciário. Nós não podemos enfraquecer um desses pilares. Então, o vereador tem a função que eu acabei de falar, de exercer, fortalecer esse pilar. Ele tem que representar os seus munícipes. Eu acredito que o vereador é a pessoa que estaria mais próxima da comunidade, até mesmo do que o executivo. Ele precisa conhecer as leis, conhecer o regimento da casa, ele precisa conhecer, né? Ele precisa ter um conhecimento o que é uma licitação, quais as modalidades, enfim. Ele tem que ter conhecimento. Eu acredito que, embora humildemente não tenha todo um conhecimento, porque muitas coisas você vai se apropriar do conhecimento no decorrer do trabalho, você tem que estudar. Eu acho que o vereador não pode, como qualquer outra profissão, ele não está pronto e acabado no momento que ele se elegeu. Então, eu acredito que sim, que eu conheça, sim, a função do vereador. Muito bem, Sônia. Eu quero aproveitar aqui esse gancho dessa pergunta que eu fiz para a Sônia e colocar aqui na conversa o meu convidado, Nelson Boiago. O Nelson, ele foi vereador durante 20 anos, presidente da Câmara, se não me engano, 3 ou 4 vezes, e ele saiu da política como o Pelé saiu do futebol. Parou de jogar jogando. E saiu de cabeça erguida,
né? Eu considero o Nelson hoje uma das poucas reservas moral, política do nosso município. E o Nelson, que eu me lembro, ele nunca se apropriou de uma diária. O Nelson nunca empregou um parente na Câmara, né? Então, ele foi realmente um grande exemplo para... Eu me lembro que os outros vereadores se espelhavam muito no Nelson. Eu acho até que a fala dele nesse momento aqui é bastante oportuna, para estar também passando para os demais candidatos a vereadores que já vieram aqui, aqueles que virão ainda, ou mesmo aqueles que não terão a oportunidade de vir aqui, mas que estão pleiteando uma cadeira no Legislativo, de ouvir aí atentamente a fala do Nelson, porque ele tem toda essa experiência, Nelson, e eu vou deixar extensiva a você essa pergunta aí, né, se a Sônia tem a noção, pelo menos básica, do vereador, porque eu vejo, você falou aí de licitação, né, eu falo com alguns candidatos fora aqui das câmeras, e eu percebo que ele não sabe o que é o regimento interno, o que é uma lei orgânica do município, o que é um plano diretor, o que é um código de postura, o que é a própria Constituição, né? Entende? Então eu gostaria que o Nelson desse uma pitaquada bem rapidinha, Nelson, aí, sobre esse tema aí. Bom, obrigado, Demir, pelas suas palavras. Eu também, quando fui convidado a primeira vez para ser candidato a vereador, eu não entendia de nada, não sabia, né, o que era uma representação política. Eu simplesmente me candidatei por amigos, né, pedindo para que eu fosse candidato e consegui ganhar essa eleição, a primeira eleição. Foi do Coito Dodo em 77. E logo nessa primeira eleição eu fui eleito presidente da Câmara, por unanimidade de todos os vereadores. Eu até falei assim, né, sem conhecer nada, Sônia, mas eu tinha uma coisa comigo, né? Eu tinha um caráter, que vinha de família, que aquilo eu tinha que carregar comigo, né? Que era o respeito das coisas públicas. Eu estava ali para defender as coisas certas e corretas. E nesse primeiro mandato do Coit, veja bem, eu fui amigo do Coit, sou amigo até hoje do Coit Dodo, sou amigo fui muito amigo do Oswaldo Lag, falecido, né? O Vitor Pestana, nós somos muitos amigos também, né? Foi vereador com ele. Então, o vereador não precisa brigar com o prefeito. Ele não precisa ser inimigo do prefeito. Só que acontece o seguinte, lá ele como vereador, ele não pode ser, eu sou contra falar, aliado do prefeito. Ele tem que ser aliado do povo, do legislativo. Porque eu enfrentei barras pesadas. Uma das coisas que eu salvei, porque muita gente fala, o Boiago passou lá, o que ele fez? Mas, por exemplo, quando surgiu aquela indústria de peças de moto que veio para Assis, né? Eu, com toda calma, paciência, comecei a analisar o projeto e, conhecedor da situação, que me chamou a atenção, eu senti um cheiro de um golpe naquela indústria que estava vindo para cá. Aí foi onde eu coloquei uma emenda, onde não poderia ser penhorado aquele terreno que estava sendo doado. E foi a nossa salvação, e nós salvamos todo aquele terreno. E eu tive até algumas pessoas que eram oposição de vereador, que tentou me barrar a essa emenda. Mas aprovamos. Está lá hoje, queira ou não, está gerando 80 empregos lá, ainda da Bedim, né? Uma das proezas que eu considero. O Goit era meu amigo. Nós era vereador e eu era do mesmo partido. E nós não concordamos com certas coisas lá, criamos uma CPI. Nós, vereadores, criamos uma CPI do Goit. Veio a administração do Oswaldo Lag, mesma coisa.
Foi criado também, nós já estávamos fazendo todo o levantamento quando aconteceu aquele incêndio que destruiu a Câmara, destruiu a Prefeitura, né? E eu era o presidente. A única coisa que eu fiquei na mão foi uma caneta. Não sobrou nada. E nós conseguimos, né? Então, o que o vereador? O vereador, ele não precisa ser inimigo do prefeito, ele não precisa brigar com o prefeito, nada. O que ele tem que zelar é com as coisas da Câmara Municipal. O respeito que tem que ter. E eu, para mim, impor o respeito sobre a diária, porque a diária, o que se faz os vereadores? Eles fazem um trem da alegria, Sônia. Essa que é a grande verdade. E eu percebia isso. O vereador só viajando, querendo viajar, porque ele vai para Curitiba e volta com o dinheiro no bolso. Sobra lá as diárias dele. Não está certo, não está correto. Então, tudo isso aí foi uma batalha minha muito forte ali dentro do Legislativo. Se eu colocasse um parente meu ali, já era uma complicação para mim. Eu já ia me sentir mal, o respeito que eu queria que tivesse comigo, já não ia ter mais. Então, nenhum. Pois chegaram, nomearam uma irmã, minha irmã, sem falar comigo, na prefeitura, na administração da Dalila. Eu imediatamente fiz um ofício para revogar. Ela já tinha sido nomeada, publicada, pois revogaram a pedido meu, porque eu não aceitava. Então, o vereador ele tem que impor, ele quer respeito, ele tem que... você está entendendo? Então, o que acontece? Quando os projetos vêm, que ele chega, ele tem que ser analisado. O vereador ele não pode legislar nada que contém nada na parte financeira. Isso é exclusividade do Executivo. Então, ele tem que legislar em cima das leis, né? Em cima das diretrizes orçamentárias, que é muito importante, do orçamento, entendeu? E tem que acompanhar tudo que o prefeito manda para a Câmara, tem que ser analisado. Por exemplo, eu e o Catarinu, que fazia parte de uma comissão de justiça, onde foi um projeto para a Câmara para criar 75 cargos municipais. Tudo bem, nós aprovamos, mas liberamos 21. Então, esse é o serviço, o vereador, esse é o papel do vereador. Ele não precisa brigar, mas ele tem que legislar com seriedade, com dignidade, com respeito, e sempre ele obtendo aquilo que é o objetivo dele, né? Sempre hoje eu saio na rua, graças a Deus, como você falou, né? 20 anos de vereador, eu desafio qualquer cidadão a falar qualquer coisa de minha pessoa. Então, isso eu trouxe esse orgulho para os meus filhos, para os meus netos, para a minha família, que tem orgulho de ouvir isso na rua. Esse é meu patrimônio. Então, eu acho que isso aí é importante, deve servir de exemplo, né? Porque o vereador, aquilo falou, você vai lá, você é amiga do prefeito, tudo bem, mas a sua função lá é defender o povo, né? Então, que fica isso aí de exemplo para quem está nos assistindo. Eu até lhe perguntaria, Sônia, hoje... Eu nem me lembro de você pedir a pergunta, eu só conclui. queria fazer uma colocação. É o seguinte, quando chegava um projeto para a Câmara, era interessante. Os vereadores começavam a lutar para dar 20%, 30% aumento do salário do vereador. Aí, dava para os funcionários 4%. Eu falei, mas gente, não tem que ter vergonha. Eu tenho vergonha na cara de dar 30% para mim e 4% para um funcionário público. Então, eu era esse empecilho dentro da Câmara. Por isso que muitos vereadores me questionavam, e questionam até hoje, que o salário do vereador em Assis era para ser muito mais do que é. É isso, né, Ademir? Não, hoje, você pode ver que todos os vereadores falam que a nossa Câmara é a mais econômica. E realmente o salário dos vereadores da Ficha do Brilhanço é menor do que Jesuíta, menor do que Iracema, menor do que Palotina. Mas sabe por que é esse menor? É porque desde o tempo do Boiaga ele não deixava aumentar e foi ficando, e hoje
E agora, para você fazer um aumento para equiparar com as outras câmaras, fica muito, né? Então vai ser por muito tempo ainda um salário menor do que o salário da região. Sônia, eu gostaria de saber de você, quando você se preparou, decidiu ser candidata, o primeiro apoio que o vereador tem que ter é da família, né? Esse é fundamental. Estou vendo esse ao lado do Plínio, né, o consentimento aí do filho, né, dos mais chegados. E uma coisa interessante também, que às vezes a pessoa não percebe, mas o candidato vereador ele tem que ter o voto do vizinho. Imagina o vizinho falando mal do candidato, ele está ferrado, cara. Tá? Então você tem que ter o voto da família, do vizinho, depois começa aí, né? E também, como disse a secretária Duque lá, né? E tem que pedir o voto. Quem que você tem hoje, assim, que você considera de segmentos organizados que estariam te apoiando? Então, Ademir, na educação, pelo meu histórico, pela minha atuação, vida profissional minha, todos esses anos na educação, que eu tenho muito apoio mesmo, que eu já estou sentindo, é na área da educação. Muito bem. Eu vou aproveitar, Guilherme, coloca aí, nós temos um depoimento de um deputado que eu considero ele bastante, é um deputado que já faz muitos anos, que faz parte da bancada de oposição, mas que a sua família tem uma história muito bonita no Paraná. Ele é o Requião Filho, filho do nosso ex-governador Requião, que foi governador várias vezes do Paraná, senador várias vezes, né? É uma família que tem história e o seu filho segue aí no mesmo caminho e ele deu um depoimento aí para a Sônia. Vamos colocar o depoimento do Requião Filho para a Sônia aí. Amigos de Assis Chateaubriand, aqui é o Requião Filho. A Sônia Sala é candidata a vereadora na cidade de vocês. E é fácil pedir voto para ela, porque eu conheço a sua capacidade, o seu trabalho. Ela foi chefe do nosso núcleo de educação durante o governo Requião. Capaz, competente, eficiente. Tudo o que você precisa num vereador. O número da Sônia? 15444. Amigos de Assis Chateaubriand, aqui é o Requião Filho. A Sônia Sala é candidata a vereadora na cidade de vocês. E é fácil pedir voto para ela, porque eu conheço a sua capacidade, o seu trabalho. Ela foi chefe do nosso núcleo de educação durante o governo Requião. Capaz, competente, eficiente. Tudo o que você precisa num vereador. O número da Sônia? 15444. Pois é, Sônia, tem um depoimento aí, né, legal do Requião, né, do Requião Filho. E eu dei um depoimento para você, é bom, né? Nossa, foi surpreendente, né? Porque eu fui fui convidada por um assessor dele. Me achou no Face, porque do Requião Filho mesmo, eu trabalhei com o Requião, com o Maurício Requião, mas o Requião Filho mesmo eu não tinha o contato, né? E o assessor dele, vendo que eu estava participando e sabendo que eu fui chefe do núcleo no governo do pai dele, me procurou e falando que gostaria de dar um apoio. E eu fiquei surpreendida, porque ele realmente deu um apoio bem consistente, né? E depois também, eu não sei se já passou ali, tem o apoio para a nossa majoritária. Então eu fiquei feliz e gratificada, né? Porque é um apoio de peso. E do meu partido. Eita, mas viu, Guilherme, eu acho que vamos aproveitar, para não estar quebrando muito aí o programa, vamos aproveitar e colocar também, porque o Requião ele deu um depoimento, não só para a Sônia como vereador, mas ele deu um depoimento legal também para a coligação Assino Ramos Certo, que é do Pegoraro e do Vitor Pestana. Vamos ouvir o Requião Filho dando esse apoio à coligação e, na sequência, vamos ouvir também uma entrevista que nós fizemos no dia da convenção com o Dirceu Leite, que é o presidente do MDB de Assis Chateaubriand. Vamos lá. Por que o MDB decidiu escolher o Vitor e o Pegoraro? A primeira decisão de escolher o Vitor e o Pegoraro como os pré-candidatos a prefeito e vice foi uma decisão grande do partido.
porque nós somamos as forças e vimos que a eleição de Assis seria uma disputa contra duas situações da máquina, uma estadual e uma municipal. Como a gente pensa no município, achamos que o melhor seria a gente acompanhar o Pegoraro e juntar a ele no novo projeto que nós temos para Assis. E vamos trabalhar para que isso venha acontecer e que a população entenda que o Pegoraro e o Vitor são os melhores nesse momento para administrar o município. Candidata a prefeito na cidade de vocês. E eu tenho visto com bons olhos as propostas do Pegoraro. O Pegoraro e o seu vice Vitor Pestano têm boas propostas para o microempresário, têm boas propostas para a área da agricultura, levando em consideração a agricultura familiar. Por isso, Assis, eu, Requião Filho, tenho uma simpatia pela candidatura do Pegoraro na cidade de vocês. Muito bem, nós ouvimos aí também o depoimento do Requião Filho para a Sônia e também para o Pegoraro e para o Vitor, e aproveitamos também uma fala do Dirceu Leite, que é o presidente do MDB de Assis Chateaubriand, e que nós vamos estar aqui na sequência, na próxima semana, entrevistando aqui vários outros vereadores do MDB. Sônia, eu vou te fazer uma pergunta aqui, que ela foge um pouquinho assim da nosso script aqui, mas eu pergunto para todos os candidatos que vêm aqui, a vereadores, e também os candidatos a prefeito e vice, né? Porque eu me lembro que, não muitos anos atrás, a igreja era proibido falar em política. Quando um padre na igreja, no sermão, falasse de política, o fiel saía lá excomungando. Bom, a igreja não é para isso, a igreja dá, né? Mas o tempo foi passando, né? E a gente vê hoje a participação das igrejas, né? Tanto católica como evangélica, né? E, inclusive o surgimento da bancada evangélica no Congresso, e a luta também para se criar uma bancada dos católicos, né? E, da sua opinião, o que você acha da participação da igreja na política? Olha, Ademir, talvez eu vou fugir um pouquinho do senso comum aí. Eu acho assim que tomar um pouco de cuidado para se usar a boa-fé, né, nas igrejas. Eu acho assim, que dentro de uma congregação, de uma igreja, nós temos lá cidadãos de várias correntes políticas, de várias ideologias. Então, eu acho que o pastor ou o padre, ele como cidadão, eu acho que ele tem todo o direito, de repente, de se afastar, de usar todo o seu prestígio e como cidadão e ser candidato, defender suas ideias. Mas usar a igreja para tendenciosamente, eu não concordo. Eu não concordo. Eu acho que deve deixar os fiéis um tanto livres. O que o pastor ou o padre deve fazer é orientar para que eles conheçam os candidatos, se politize, procure ver o programa de governo de cada um e tente fazer uma opção certa. Mas eu não acho que tem que conduzir todos para um lado só, você entende? Eu não sei se você está me entendendo. Eu tenho um pouco de receio de usar a boa-fé do fiel para uma tendência política que nem sempre pode ser a certa. Bom, então, dessa forma, eu acredito que você talvez não concorde, por exemplo, que a igreja, por exemplo, lance um candidato a vereador representando a igreja X evangélica lance um candidato representando a igreja. Você também não concordaria com isso ou concorda com isso? Eu acho perigoso. Eu acho que completando aquilo que eu disse, sabe? Eu acho que ele pode ser, mas ele tem que ter, então, a oportunidade de outras correntes dentro da igreja também serem candidatos. Entende? Eu acho um pouco temerário. Nelson, rapidinho, a sua opinião. Bom, primeiramente, eu acho que esses candidatos a vereador que saem assim, contando com a igreja, eles não devem confiar muito, não. Porque eu já acompanhei muitos candidatos em Assis que saiu candidato da igreja e acabou não se elegendo. Entende? Que
E teve até poucos votos, sim, sabe? Eu não acredito muito nessa fidelidade de Pois é, mas independente de você acreditar, mas Agora, sempre não, de participar ou não. tá, mas acontece o seguinte, então, eu vim da católica, minha família, desde os meus avós, e tio, e pais, e tenho aí minhas irmãs que são ministras de igreja, tudo, eu venho da igreja católica. Agora acontece o seguinte, rapaz, eu quando era jovem, adolescente, né, nós tínhamos assim, por exemplo, o Papa. O Papa era o representante de Deus, não é um respeito. Quando falava do Papa, né, todo mundo se ajoelhava, se curvava. Hoje nós pegamos a rede social aí, só vê crítica em cima do Papa agora. Você está entendendo? Então, eu acho que a igreja também, os líderes da igreja, eles têm que tomar alguns cuidados. Porque hoje, com essa rede social que está aí, ninguém está perdoando ninguém. É pau em todo mundo. Então, isso aí pode acabar prejudicando as igrejas e as religiões. Muito bem. Cada um, você dá opinião, você dá a oportunidade para o povo sabe, né? Você quer comentar mais uma vez? Eu estou falando o risco que mais ou menos, né, no que o Belhago falou, é que eu acho da fé mesmo ser questionada, né? Porque se eu sou numa religião que professa essa fé, agora eu tenho que ser arrastado para uma corrente política, que tem uma ideologia, que muitas vezes não bate nem com aquilo que a igreja prega. Então é perigoso, é melhor não misturar, eu acho. Senhora, eu vou fazer um questionamento para você aqui agora. Fique bem à vontade para falar a sua opinião. O vereador de Assis Chateaubriand hoje ganha R$5.200 bruto, está sobrando para ele quase que R$4.200 líquido. Eu até comentei aqui em alguns programas anteriores que o vereador estaria ganhando na média de 5 mil, mas não é. É 5.200 bruto, mais 4.200 líquido. O que você acha do salário do vereador? É pouco, é muito? Não, eu o que acho... você pensa? Sim. Eu acho assim, primeiro que existe vários países que nem remuneração o vereador tem, né? Até alguns estados americanos, alguns países da Europa, é uma honra, um privilégio você ser um representante do seu povo, né? Como voluntário. Como voluntário. A exemplo, nós temos aí quantas pessoas provedoras de entidades filantrópicas que elas doam o tempo delas e elas não ganham nada. Então, eu acho assim, que não podemos também pautar o nosso trabalho, esse trabalho tão edificante, de tão alto nível que eu considero do vereador, pautar ele por um salário, né? Por outro lado, já ouvi alguns vereadores que hoje estão trabalhando que estão com mandato, dizendo que, embora a gente não seja a favor de que o vereador seja um assistencialista, mas, na realidade, né, social que a gente vive, muitas vezes eles precisam fazer e tiram desse próprio salário. Então, eu não acho que é muito, é pouco. Dependendo da atuação do vereador, ele merece, né? Dependendo da atuação do vereador. Mas, se ele, eventualmente, não cumprir exatamente com a função, às vezes é muito. Então, eu acho que isso é relativo. Bom, complementando essa mesma pergunta, se hoje, por qualquer motivo, deixasse de pagar vereador, o vereador não fosse mais remunerado, o vereador, você continuaria candidato a si mesmo? Com certeza, absoluta, com certeza. Seria uma honra ser escolhida, né? Se eu tivesse os votos suficientes para isso, teria a confiança da população, da comunidade. Muito bem. Adácio, vou colocar você na fita bem rapidinho. Você antes de você ser vereador, você deve lembrar que muitos anos o vereador não ganhava, era voluntário, depois passou a ganhar.
e você teve dinheiro lá, ganhando, não deixando aumentar o salário, mas o que você acha que o salário hoje que está lá é pouco, devia ter aumentado, ou não devia ter salário? Qual a sua opinião? Não, você pede bem para falar pouco, mas tem que falar um pouquinho mais. Para esclarecer, porque é o seguinte, o que ocorreu? Ocorreu no governo militar, realmente não tinha, vereador não tinha salário, não recebia nada. Mas aí criou um problema, principalmente na Amazônia, naqueles lugares distantes, tinha vereador que morava 400 quilômetros longe para ele ir na Câmara. Então ele tinha que ter uma ajuda de custo. Então foi criado uma ajuda de custo, mas daí começaram a colocar emenda em cima disso, dando direito dos próprios vereadores fazer o salário dele. Isso promessa. É o primeiro erro, certo? Primeiro erro. Porque acontece o seguinte, a Sônia até colocou uma situação aqui, que realmente tem vereador que é compensado o que ele ganha. Agora, aquele vereador que só vai no fim do mês buscar o cheque lá, poxa, aí também é complicado, né? Então, você não tem como você avaliar muito essa questão do salário de vereador. Eu sempre fui contra aumento, né? Um absurdo. Problemas de diárias, viajar sem necessidade, né, sem comprovante de necessidade de uma viagem, e depois receber. Por exemplo, aqui uma vez teve um vereador que ele pegou uma diária e eu questionei ele. Aonde que é? Numa determinada cidade do Paraná. Eu falei assim, onde fica essa cidade? Você conhece? Ele falou, não. Mas como que você não conhece? Você pegou uma diária para ir lá? O que aconteceu? Teve que estornar rapidamente. Falei, estorna porque vai ficar mal para você. Ele tinha recém iniciado um mandato, certo? Então, tem vereador que vale a pena. Você acompanhou muito bem aquela questão dos ingressos da Festa da Nação, quando os vereadores começaram a vender ingressos. Você lembra que polêmica que deu aquilo? Então, o vereador, eu fiz uma pergunta para a nossa amiga professora ali, um perfil do vereador, Sônia. O vereador tem que ter coragem. Se ele for medroso, ele nem deveria se candidatar. Porque ele tem que ter umas decisões difíceis a certo momento. E eu passei por várias questões nesse período, Ademir. E uma foi aquela, quando eu denunciei os vereadores que pegavam ingresso de brinde e saía vendendo das festas da nação. E eu fui em plenário denunciar os caras. Então, você tem que ter hora que tem que ter posições. Então, o problema de salário de vereador é muito complicado. E eu sou contra 13 vereadores. Essa pergunta eu vou fazer daqui a pouco. Então eu vou justificar porque eu sou contra. Complementa aí, doutora, se você queria falar sobre esse tema aí. Falando aí. Eu só lembrei o seguinte, que nessa questão de salário, aumento, eu acredito que jamais os vereadores devem se aumentar seus salários além do que eles aumentam dos funcionários públicos. Nunca jamais deveria ser mais. Vai ter aumento para o funcionalismo? Então, também para eles, né, se é o caso. Mas o que o Nelson está falando tem muito a ver com o caráter, né, de cada vereador. O caráter, a ética. Isso aí que complica tudo. Se a pessoa tem caráter, ela vai andar no rumo certo. É verdade. Eu acho que um dos principais quesitos mesmo para você ser vereador, não só vereador, para ocupar qualquer cargo público, né, tem que ter retidão, caráter, né? Sônia, eu vou te questionar aqui agora, Sônia, num assunto aí, que eu venho fazendo, quase que uma espécie de uma campanha aqui no meu programa, sabe? Eu me lembro que lá nos anos atrás, quando o nosso estádio de futebol chamava Rei Pelé, e eu comecei a fazer uma campanha para mudar para o estádio municipal Manuel de Souza Ramos, que era o prefeito da época, ele que tinha construído o estádio, né? E de tanto o regional bater, que acabou ficando o estádio Manuel de Souza Ramos, né? E agora, desde quando eu comecei o programa, é que eu venho questionando, aproveitei o programa, porque é uma coisa que eu discordo já faz muito tempo, né? Que é a estrutura física da nossa Câmara hoje. O Nelson falou muito bem que quando a Câmara pegou fogo,
que era de madeira, pegou fogo, o Nelson ficou com uma caneta na mão, os vereadores não tinham onde se reunir. E eu me lembro que o Nelson foi inteligente, comprou o prédio do Banestado, que está até hoje ali, né? Para poder, né, transformar a Câmara, acomodar a Câmara. Mas era uma coisa que era provisório, até que a Assis Chateaubriand construísse a sua própria Câmara. E até hoje não foi construída essa Câmara. E a Câmara de Assis Chateaubriand hoje, ela comparando com as câmaras da região, ela é muito ruim. O cadeirante nunca pôde assistir uma sessão lá. As pessoas de uma certa idade não conseguem subir aquelas escadas. Um dia de uma reunião de algum tema assim muito polêmico, não tem nem onde estacionar ali na frente. E o pior que eu acho é que o vereador não tem nenhuma sala lá para atender o munícipe, para atender o seu eleitorado. É porque o vereador, quando você se elege, não é a pessoa vai lá atrás da Sônia, não é só para o problema político, vai para resolver um problema de família, né? Porque o vereador acaba sendo psicólogo, padre, confessor, né? Ele acaba fazendo muita coisa. E hoje, lá na Câmara, você vai ver que você sendo eleita, você não tem nem onde receber essas pessoas. Ontem, falando com os vereadores atuais, falam que eles recebem o pessoal em casa, né? Então, eu acho que já passou do tempo da Câmara de construir uma Câmara nova e, no mínimo, que cada vereador tenha a sua sala com um estagiário para atender, que ele possa dar expediente lá na Câmara, né? Agora, eu queria saber qual a sua opinião. Não, Ademir, vendo nessa perspectiva, você tem toda a razão. Eu acho que um dos princípios principais para a participação é ter acessibilidade. Como que o cidadão vai participar de uma sessão ou de um evento qualquer na Câmara, se ele não tem acesso, né? Quem tem uma pouca mobilidade, dificuldade de mobilidade, ou que tenha qualquer deficiência física, ou precisa usar uma cadeira de rodas, já fica impedido. Então, como que nós vamos garantir o direito para todos, né? Como é que nós falamos numa sociedade inclusiva se a própria Câmara está excluindo? Então, eu acho que sim. A única coisa, Ademir, que eu acho até também, que conforme já conversamos aqui, que o nosso município está desenvolvendo, né, muito rapidamente, nós temos que também, o Legislativo tem que acompanhar essa mudança, né? A única coisa que eu penso que não pode ser um elefante branco, tem que ser um prédio adequado, funcional, moderno, mais funcional e acessível. Então, eu concordo, sim, com você. Pode ser um projeto a médio prazo, não precisa ser uma coisa desesperada para amanhã, né? E eu acho também que tem que ter um espaço para o vereador receber os seus munícipes, conversar. Apenas não pode o vereador virar um funcionário de gabinete também, né? Isso também eu acho que não seria legal. As coisas têm que ser mais ou menos equilibradas, né? Nelson, a sua opinião aí, bem pai bola. Bem, quando aconteceu do incêndio da prefeitura, nós conseguimos no fórum e nós funcionamos a Câmara Municipal no fórum durante mais ou menos 6 a 8 meses. E na época, o Banestado, né, que funcionava ali, ele construiu a sua nova sede. E aí nós tínhamos o deputado Edilson Alencar também, né, que era deputado na época, e o Oswaldo Lag era o prefeito. E nós, até numa conversa que nós tivemos, era a opção mais né, oportuna na época para nós, né, porque nós estávamos... Né, e a prefeitura foi funcionar na SEMA, ficou quase mais de 1 ano e meio, acho que, funcionando na SEMA, e nós, no fórum, aí, com a ajuda do Oswaldo Lag, né, ele lutou bastante, o Adilson, e nós conseguimos funcionar ali onde está até hoje. Eu, até no início do primeiro mandato do Pegoraro, ele tinha essa intenção até de construir uma nova sede.
no qual eu na época não foi favorável, porque era uma época completamente diferente, era problema financeiro, nós estávamos em dificuldade, né? E ele fez uma reforma, inclusive, muito boa, né? Melhorou bastante, mas hoje a realidade é outra. Hoje, realmente, né, as novas leis que obrigam o acesso de todos à Câmara Municipal. Eu acho que hoje a Assis já merece, sim, uma Câmara nova, uma Câmara bem bonita, né, para se fazer justo. Já que tudo está se mudando, tudo está crescendo, tá vindo aí essa evolução, eu acho que não está nada errado, não. Parabéns você pela sua ideia e por essa batalha aí, por essa luta, Ademir, que eu já assisti várias vezes aqui você entrevistando o pessoal, e eu acho que está sendo até quase unanimidade isso já. É muito bem. Sônia, você falou, não tem necessidade de ser um prédio suntuoso, é uma coisa funcional. E é comum você ver, por exemplo, na cidade que você passa, quando você vai viajar, que o Paço Municipal e a Câmara Municipal acaba sendo um cartão postal da cidade. Tá? Então, eu acho que é isso aí, funcional, tranquilo. Já estão até falando agora de usar aquela pracinha ali do lado da prefeitura mesmo. E fazer ali a Câmara, que ficaria já perto. Mas parece que a próxima Câmara agora vai começar, pelo menos, começar esse movimento. Né? Só uma outra coisa que eu quero te questionar, o Boiaga até ia antecipando um pouco ali, eu cortei ele ali. A Assis Chateaubriand teve 9 vereadores, depois foi para 11, depois 13, depois voltou para 11, agora já faz 2 ou 3 mandatos, que é 13. Na sua opinião, você acha que o número de 13 está bom, é muito, ou precisaria até mais? Não, Ademir, na verdade eu acho assim, que dependendo da qualidade da representatividade, da qualidade do vereador, é bom você ter 13, porque só a comunidade vai ter mais representatividade. Isso. Entende? Eu não vejo problema de 9, 12, 13, né? Mas sim de qualidade. Até porque nós estamos falando no crescimento do nosso município, né? Então, no aumento da população, então a população precisa ser representada. Então, eu não vejo problema ter os 9 ou ficarmos com os 13. Antes de pedir a opinião do Nelson, eu vou dar a minha opinião. Daí eu acho que 13 é um número que ela 35 mil habitantes, né? Ela dá a oportunidade de que vários segmentos da sociedade sejam representados, né? De repente, com 9, como já foi vários anos, corre o risco de alguns bons segmentos ficar sem representação, né? Mas, Nelson, sua opinião. A minha opinião é o seguinte, quando nós tínhamos aqui em Assis 130 mil habitantes, incluía Tupanci, JS, Palmitolândia, toda aquela região, né? Nós éramos de 9 vereadores. Então acontece o seguinte, os 9 vereadores, cada um tinha a sua profissão, né? Um era contador, o outro era diretor do hospital, o outro era comerciante, o outro, né, tinha lá a sua função, cada um tinha seu emprego. Na verdade, o vereador, o número de vereador que se questiona muitas vezes é a busca do emprego. Isso ficou muito mal. Pegou muito mal. Não que os 13 seja errado ou certo. Não é isso. É o que a Sônia acabou de falar. Sendo qualificados, sendo vereadores que se dedica realmente a legislar, fiscalizar, porque o vereador é eleito para isso. Não é? Porque se ele for fazer assistência, todo vereador pode fazer assistência, mas ele faz com aquele dinheiro que ele ganha, que ele recebe, Ademir, para isso. O vereador, ele não ganha, o que ele recebe, ele não é para ir no mercado comprar macarrão, arroz, levar para casa, ou pagar prestação de moto ou de carro. Não é para isso. Ele está ali, ele recebe aquilo justamente, é para ele gastar com o eleitorado se for necessário, se ele quiser, se ele precisar. Você está entendendo? E isso não tem acontecido. Então foi aí que virou-se a polêmica de 9 ou 13 ou 11. Isso hoje Assis, como está aí projetada já é uma grande cidade,
realmente. Mas desde que esses vereadores, eles tenham a sua qualificação, as suas qualidades, e não faça disso um emprego, sempre viver disso aí. O vereador, é essa a minha intenção, é isso que eu penso sobre o vereador. O vereador tem uma grande responsabilidade que ninguém sabe. Talvez o voto do vereador é tão importante quanto o do prefeito, porque ele tem o poder do voto, ele tem o poder de mudar, de fazer mudança, de convencer o prefeito, isso está errado, isso está certo, vamos fazer, não vamos. É para isso que o papel do vereador. Né? Não, eu concordo, né, você falou, mas eu acho que o 13 estaria um número bom. Ô Sônia, você falou agora há pouco que já está com quanto tempo no MDB? Agora, nessa última fase, 99, 21 anos por aí. Que está no MDB. Então tá. Você hoje vai ser vereadora pelo MDB e é normal que os candidatos, que os deputados do seu partido, do MDB, né, deu apoio aos seus vereadores, aos seus candidatos a prefeito, aos seus candidatos a vice e tal. Agora o que eu queria te perguntar é o seguinte, você eleita vereador, daqui 2 anos, numa eleição para deputado, você vai ser fiel aos deputados do MDB? Ou você vai trabalhar para o deputado que o prefeito pedir? Olha, Ademir, eu sempre fui partidária. Eu acho até que nós temos uma fragilidade partidária no país. Isso é um grande problema para a democracia. Ficar usando sigla e pulando de sigla em sigla, eu não sou assim. O pouco que eu passei sempre numa mesma linha, né? Então, eu acredito acredito não, eu tenho absoluta certeza que eu vou apoiar deputado do meu partido, né? Mesmo quando trabalhei com o Vitor, ele sempre foi muito respeitoso para a minha posição política. Ele nunca obrigou, nunca pediu para se colocar adesivo do partido A, partido B. Eu fiquei sempre no meu partido e eu vou continuar assim. Legal. Você vai manter a fidelidade ao seu... Né, Ademir, para fortalecer, inclusive, a democracia. Porque senão você fica, né? Está num partido, mas está advogando para outro. Eu acho isso aí não chega a ser um mau caráter, mas é um mau caráter político, né? Eu acredito que desvirtua o processo. Você sabe que é comum, né? Chega no terceiro deputado, o prefeito, né, quer mostrar serviço, o deputado trouxe emenda, e aí ele fica, não, vai lá na minha cidade que eu vou te dar 2 vereadores, vou te dar um vereador, vou te dar um secretário, faz aquele leilão, né? E até deixa os vereadores sair justo, porque você tem os seus compromissos com os seus candidatos. Outra coisa, o MDB, ele acompanha o vereador, ele acompanha, por exemplo, você vai ser vereadora. O partido vai estar sabendo o que você vai estar fazendo na Câmara, porque eu vejo que muitos partidos colocam o vereador lá e deixam ele à vontade. Quer dizer, nem sabe se ele está votando de acordo com o próprio programa do partido ou não está votando de acordo com o programa do partido. Então, você acha que o MDB vai estar acompanhando você e até uma possibilidade de, em algum momento, fechar a questão? Então, Ademir, como eu nunca exerci essa função de vereador, eu não sei como o partido trabalha nessa direção. No outro partido, eu sei que era realmente assim. Era controlado mesmo, era fechado a bancada, tudo, né? No caso, eu não posso responder porque eu não exerci ainda, não tenho conhecimento pleno como é que está funcionando. Então, mas você já teve partido e agora, na sua opinião, o que você acha que o partido deve fazer? Eu acho que deve. Você tem que ter uma lealdade, né? Tem que estar discutindo, né, com o próprio partido, sim. Muito bem, senhor. Nós estamos caminhando para o final do programa e a gente pensa que vai fazer com 20 minutos, meia hora, mas não faz, né? O tempo passa rápido e está muito gostoso aqui o papo e como eu sempre falo, aqui no programa, especialmente isso que eu estou fazendo agora com os candidatos, cada programa eu estou aprendendo, cada dia mais coisas, estou aprendendo não, cada vez mais estou aprendendo, né, aqui com os nossos entrevistados e com os nossos candidatos.
Mas eu vou encerrar, Sônia, pedindo para você, eleita vereadora. Janeiro ainda está em recesso, né? Primeiro dia de sessão ordinária, valendo. Qual o primeiro projeto que a Sônia gostaria de estar fazendo na Câmara? Qual a primeira ação que você gostaria de estar deixando essa marca lá? Ademir, como eu não acredito em nenhuma ação de cima para baixo, eu acredito que a gente tem que agir de baixo para cima, a campanha já está valendo para mim, para eu coletar as ansiedades, as demandas dos diversos setores da administração, né? Educação, saúde, indústria e comércio, e assistência social. E, no momento, eu tenho muitas ideias para cada um que eu já estou coletando, mas uma demanda que eu quero defender, talvez nem seja um projeto, mas não seja necessário, mas uma indicação firme, é zerar a fila de espera nas creches. Eu acho um absurdo uma mãe trabalhadora, e que hoje a gente sabe que as mulheres na fase produtiva elas estão trabalhando, porque para ajudar no orçamento da sua família, muitas vezes tem que deixar o seu bebê com a avó, a mãe, que já está fragilizada, já está doente, ou muitas vezes com o irmãozinho um pouquinho maior. Olha o risco, a vulnerabilidade para essa criança, né? Ou às vezes até os dois brincando ali. Então eu acho que é urgente zerar a fila de espera para uma vaga na creche. E eu tenho conhecimento que existe, por maior esforço que eu já vi que já foi feito nesses 2 anos do governo do prefeito Pegoraro, muito esforço já foi feito. Isso temos que reconhecer. Mas como a demanda estava muito reprimida lá atrás, então há necessidade ainda de um esforço maior. Então, isso eu vou pedir para o nosso prefeito Pegoraro, porque eu tenho certeza que será ele, né? Então, eu vou insistir em zerar essa demanda. Então, esse seria o carro-chefe. Sim, é educação. Educação, né? E, muito bem. Mais alguma coisa que você queria complementar nesse sentido aí? Então, eu vejo assim, na questão da educação, que é o meu métier, é o que eu mais conheço, eu acho que precisa ser valorizado os professores mesmo, continuamente, através do salário digno, com certeza, mas também cursos de formação continuada, de capacitação. Não pode descuidar da estrutura das escolas, que seja de acordo para as crianças, a questão da acessibilidade também, e condições de trabalho também para os professores. Então, eu acho que na área da educação é isso aí. E na área da saúde, eu acho que avançamos bem, né? Mas eu acho que ainda existe demandas aí na questão das especialidades, né? Eu tenho alguns exemplos de pessoas que trabalham comigo, próximas, de dificuldades para uma cirurgia, de esperar 1, 2 anos para uma intervenção, né, um procedimento mais especializado. Então, eu acho que aí são demandas que também a gente precisa estar atuando, né, para isso. E na assistência social, eu já sei que existe algum companheiro já falando sobre o apoio ao idoso. Eu acho que também é importante. Eu acho que tem as duas pontas, a criança e o idoso. A área social também atuar mais fortemente aí. Então, a gente tem que estar vigilante, não para fazer o assistencialismo, mas para que garanta, junto com o Executivo, políticas públicas para proteção desses 2 pontos, né, que é a criança e o nosso idoso. E as demais demandas que a gente vai levantando aí com a comunidade, né? Porque eu acredito assim, Ademir, que o governo é para o que mais precisa, prioritariamente. Quem precisa de um governo forte, de um prefeito forte, são as pessoas mais vulneráveis. E é por isso que a gente está aqui, né? Porque, lógico, que a gente precisa apoiar todos. A economia não gira se eu não apoiar o empresário, se eu não apoiar o agricultor, mas se eu deixar a distância muito grande entre um e outro,
e deixar as pessoas na vulnerabilidade, a Deus dará, o que vai acontecer? Então, por isso precisamos de um governo, de um prefeito sensível que tenha esse olhar. E você perguntou lá no início por que eu estou aqui. Porque eu acredito no Pegoraro e no Vitor, que eles têm essa sensibilidade. O Pegoraro é uma pessoa simples, mas uma pessoa sábia. A gente vê como ele trata as pessoas. Então, eu acredito que a gente possa fazer um trabalho junto, em parceria, muito bom. Muito bem. Então, vamos encerrar nosso programa. E eu quero deixar agora aqui vocês à vontade para fazer as considerações finais. E eu fiz aqui várias perguntas, questionando várias coisas, mas, de repente, pode ter ficado alguma coisa que você gostaria de ter falado, que não se encaixou naquele momento, né? E o meu amigo Nelson Boiago também. Nelson, muitíssimo obrigado pela sua presença. Até que, enfim, consegui fisgar o Nelson para vir aqui no programa falando sério, né? E daí eu até aproveitei o embalo, né? Quem vai ser? A Sônia vai ser na sexta-feira. A que hora que vai ser o da Sônia? Ela falou, vai ser lá pelas 6 horas, 6h30. Ah, não, eu vou lá, eu posso acompanhar lá? Eu falei, pode. Mas ele estava achando que ele vinha aqui, sentado no lugar do primo e ficar assistindo, sabe? E eu fisguei ele para... E o Plínio estava... E o Plínio receoso que ele ia participar. Falei, não, você não vai precisar participar, né? Então, muito bem. Nelson, à vontade para você fazer as suas considerações finais. E eu espero ter você aqui mais vezes com outros candidatos a vereador para fazer esse ping-pong aí. Eu só espero não ter atrapalhado a Sônia aqui, né? Porque ela talvez tinha muito mais coisa para falar. E eu tomei esse espaço, né? E a culpa é sua. Eu não fui o culpado, mas... Não, do espaço da Sônia, o seu eu coloquei a mais. Tá. Sempre ele usa, né, as partes de inteligência dele para se sair bem. Ademir, o que eu tenho a falar... Eu já tenho conversado com você. Eu sou sincero falar uma coisa aqui agora e sempre usei a sinceridade, nunca fugi daquilo que eu penso, né? Talvez eu tenha pagado caro na minha vida por falar aquilo que eu penso. Eu fiquei muito triste com essa divisão da política de Assis. Eu acho que não era a hora oportuna. Assis está precisando de força. Assis agora está se agigantando. Nós moramos num município, né, que tem as terras mais férteis do mundo. Aqui tem uma história que o Brasil todo não tem, né, que nós já conversamos sobre esse assunto, né, das nossas riquezas. E não tem quem consegue interromper, né, o nosso futuro aqui, essas grandes empresas vindo, e eu fico feliz com esse crescimento. Nós temos terras em Assis Chateaubriand, Sônia, que faz 50 anos que se planta nela e nunca foi nem calcariada, certo? A fertilidade dessas terras estão produzindo aí, né? E cada vez mais, e eu fico triste de haver essa divisão que eu não via necessidade nenhuma. Não sei por que ocorreu, também não quero entrar mais para aprofundar no assunto, mas isso aí agora, né, chegou a um ponto que tem que se decidir, a população que vai decidir agora quem que vai ficar comandando, e que esse comando que vem, né, seja responsável para dar um segmento da altura, da capacidade que nós merecemos, que o povo não venha a sofrer as consequências, né, de problemas políticos. É isso que eu penso. E eu espero também que a Câmara, que agora já tem 4 vereadores que não vão concorrer, né, vai ter uma renovação, e que essa renovação, Sônia, seja de pessoas, né, qualificadas, de pessoas preparadas, de pessoas bem intencionadas, porque um legislativo forte faz a diferença no município, né? E isso eu espero,
E o Ademir, a você, Ademir, você sabe que você é meu amigo, nós há tempo andamos junto, acompanhamos junto todos os problemas. Ele até está preparando aí para falar da história de Assis Chateaubriand, né? Aqui, fazer porque nós temos muita gente que recém chegou em Assis. Nós temos uma juventude que não sabe da história de Assis, né? Do que realmente foi Assis Chateaubriand, porque a nossa história é fantástica, a nossa história é muito linda, é muito bonita, e isso aí, né? Nossas crianças, nossa juventude, né? Pessoas que aqui estão recém chegando agora, né? E eu quero fazer também um apelo aos comerciantes, à nossa sociedade, às pessoas que têm um poder econômico, que comecem a investir em Assis Chateaubriand. Comecem a investir, porque pode acreditar, aqui não tem como dar errado. Aqui já deu certo, está provado isso, e eu tenho certeza que quem vai ganhar com isso é a população, é a nossa sociedade, e a responsabilidade é muito grande. E eu quero agradecer, dizer a todos que estão ouvindo aí nosso carinho, nossas considerações, nosso muito obrigado e uma boa noite a todos. E mais uma vez eu peço desculpa porque a Sônia veio aqui para dar entrevista e eu acabei roubando o espacinho dela aí, né? Mas eu acredito, Sônia, que você chegando lá, se elegendo, nós vamos ter uma grande vereadora. Você tem uma capacidade incrível, sempre, né, acreditei em você, acompanhei seu trabalho na educação, e eu sinto nas professoras o carinho que elas têm com você. E eu acredito, e isso você conseguiu, o seu potencial, com a sua humildade, com o seu carinho, com aquilo que você sabe fazer, né? Que é querer bem e ser séria, direita, uma pessoa que a gente estima muito. Muito bem, muito obrigado. Fica à vontade. Porque o microfone é todo seu. Falou tão bem que ganhou até o microfone, né, Roberto? Muito obrigado, Nelson, pela sua participação. É como eu falei, eu não preciso ficar preocupado, não, que todas as perguntas, né, que nós tínhamos previamente elaborado, todas foram feitas, né? Foi tá dentro do... E eu só gostaria da sua presença aqui. Eu acho até que a Sônia foi privilegiada de ter no programa uma voz da experiência como a sua aí, né? Participando do nosso programa. Sônia, mais uma vez eu fico muito feliz de você ter vindo aqui. Eu ficaria muito frustrado se a gente terminasse essa campanha que eu não conseguisse trazer a Sônia Salles aqui no meu programa. Né? E eu gostaria de trazer da forma que você veio, sabe? Não assim junto com mais outros, né? Porque para poder atender todo mundo, daqui para frente o Dirceu vai estar elaborando de 4 em 4, sabe? Vamos estar vendo aqui de cada 4 candidatos, fazer a mesa redonda aqui, né? Mas eu gostaria de ter a Sônia aqui do jeito que foi hoje, sabe? Porque, muito obrigado mesmo e eu desejo muito sucesso para você. Eu sei que, como disse o Nelson Boiaga, você se elegendo, quem vai ganhar muito é o poder legislativo de Chateaubriand e a população de Chateaubriand. Porque terá lá uma vereadora que vai dedicar grande parte do seu tempo para a Câmara de Vereadores, para o Poder Legislativo, eu tenho certeza disso. Tá, muito obrigado a você, ao Plínio, seu esposo, a Ivana, muito obrigado pela sua presença aqui. E agora, Sônia, fica à vontade para você fazer suas considerações finais. Tá? Ademir, só vou falar uma coisa, antes de eu encerrar, acabamos não conseguindo inserir o que eu queria dizer também. Houve algum questionamento, né, por que uma pessoa já na fase da minha vida, por que ser candidata a vereadora? Né? Por que não deixar para os jovens? E eu respondo o seguinte, por que não? Por que não aliar a experiência que a gente adquiriu ao longo da vida e do trabalho com o entusiasmo, a juventude, né? Então, eu não acredito assim que precisa isolar nenhum nem outro. Eu acho que o que funciona é a gente juntar a experiência com a energia e a juventude e a gente pode crescer mais ainda e produzir melhor. Então, eu queria lembrar disso porque é um questionamento e eu também
penso que a gente tem, com a minha candidatura, a gente pode estar rompendo com alguns preconceitos e alguns paradigmas. E eu acho que a nossa sociedade está evoluindo tanto que a gente tem que fazer isso. Né? Porque outros países, nós temos estadistas da nossas idades, tudo, por que não pode ser uma vereadora? Então, eu queria falar isso, né? Porque eu acho que é muito importante a gente estar ocupando o nosso espaço enquanto nós temos saúde, energia, né? E vida. Mas eu gostaria, Ademir, primeiramente eu gostaria de agradecer a Deus pela saúde, pela energia, pela toda essa energia que a gente tem que vem de um ser maior. Quero agradecer aqui a minha família, que é o Plínio que está aqui representando, o Fernando, e também tem meus sobrinhos, Patrícia, Renato, Vanessa, que são sobrinhos próximos, quase filhos do coração, que estão sempre muito próximos, me dando apoio. Eu agradecer muito isso, eles. Agradecer aqui a Ivana, que está me acompanhando, os meninos que estão ali trabalhando. E você, Nelson, esse amigo, né, que veio aqui avalizar, né, a minha candidatura, o meu nome, eu quero agradecer muito, desejar muita saúde, vida longa para você, tá? E agradecer especialmente aos meus parceiros também, o Pegoraro e o Vitor, que no primeiro momento acreditaram no meu potencial, né, e me incentivaram a aceitar esse desafio. Ao meu partido, o MDB, que também se esforçou para que eu aceitasse mais esse desafio. Mas hoje eu queria agradecer mais ainda você, Ademir, porque é um momento especial, né, que nós temos. Se não fosse o seu trabalho, essa abertura, nós teríamos muita dificuldade para chegar, principalmente nos internautas, né, aqueles que têm acesso ao Facebook, que a gente interage nas redes sociais. E esse seu trabalho é muito importante. Isso fortalece a democracia. Então, eu quero agradecer muito você, que é meu amigo também de longa data, né? E desejar, sim, muita saúde também para você. E pedir um voto, né, de todos vocês que estão assistindo, dos meus amigos, de todos ali. E se confiarem, se acreditarem, votem. Sônia Sala, 15444 e 20. Amigos de Assis Chateaubriand, aqui é o Requião. Muito obrigado mais uma vez. Fique com Deus e até outra oportunidade. Com certeza a gente vai estar aqui, tá bom? Muito obrigada. Muito bem, chegamos então ao final de mais um programa Falando Sério. Eu deixo aqui o registro mais uma vez do agradecimento do fundo do coração ao Nelson e a Sônia por estar aqui engrandecendo o nosso programa, né? E um agradecimento mais uma vez também ao Carlão da CEPAIM, essa qualidade que vocês estão acompanhando aí de transmissão, é a qualidade do CEPAIM. É uma internet que ela realmente funciona. Então, se você não quer ter problema, dor de cabeça, contrate o serviço da CEPAIM, o nosso grande empresário Carlão, que terá uma equipe maravilhosa, muito, muito competente, sempre atento às inovações, às coisas novas para trazer para Assis Chateaubriand, especialmente nessa fase que nós estamos aí caminhando rumo ao progresso a passos bem largos. Então, nosso muito obrigado à minha equipe, ao Guilherme, ao Tony William, ao Alisson, Thiago, a minha nora Alígia, meu filho Fábio, que são pessoas que estão próximas da gente aqui, além de trabalhando, torcendo para que o programa Falando Sério seja cada dia melhor. Então, muito obrigado a todos e até o próximo programa, se assim Deus permitir. Até lá.